Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento da classe média no Brasil e sobre o aquecimento da economia alagoana nos últimos 4 meses do ano. No segundo bloco, o assunto é a oferta de empregos temporários para as vendas de fim de ano no comércio. Tudo isso no Da Sua Conta de hoje, que está começando agora. Não dá para negar que a economia do país vai bem. Pelo menos é isso que dizem os números oficiais e boa parte dos economistas também. De fato, o Brasil apresenta vários sinais de prosperidade econômica e no programa de hoje nós vamos falar sobre alguns deles. Nosso primeiro tema é o crescimento da classe média, que hoje corresponde a 50% da população e domina o poder de compra no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgada no último dia 8 de setembro. Segundo o levantamento, essa nova classe média reúne quase 95 milhões de pessoas. Mas você sabe que fatores levaram a esse crescimento? Sobre o assunto eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Por que esse crescimento? Quais os fatores que hoje fazem com que metade da população pertença à classe média? Tudo bem, Maria. Veja só, a classe média, preciso explicar o que significa classe média. A classe média ela tem uma explicação extremamente objetiva, um conceito. São aquelas famílias que vivem com 3 salários mínimos, recebendo 3 salários mínimos e 10 salários mínimos, né? Então, essa classe média cresceu em razão justamente do crescimento do emprego no Brasil. O fato de ter crescido o emprego no Brasil e o melhoramento os melhoramentos sobre a renda, né? Ou seja, a renda crescendo também, em virtude, por exemplo, da falta de mão de obra em alguns setores, permitiu com que essa classe média ela crescesse. E então chega a praticamente 54% da população brasileira e com alto poder de consumo. A gente observa, por exemplo, em alguns estudos, que eles não só estão consumindo bens de consumo necessários, né? Eles estão também, por exemplo, diversificando o consumo. Uma pesquisa feita agora pelo IPC Marketing mostra que a classe média em São Paulo, que recebe entre 3 salários e 10 salários mínimos, eles estão, por exemplo, consumindo mais alimentação em restaurantes, por exemplo. Quer dizer, dando mais valor a atividades de lazer. Lazer e cultura. Isso, quer queira ou não, isso mostra, né, os efeitos do crescimento econômico. Mostra que a população ela começa a diversificar e ter mais acesso à cultura e a lazer também. Agora, Fábio, quando a gente fala dessa nova classe média, o que aconteceu com aquela parcela, então, que era a antiga classe média? Necessariamente ela não migrou para uma classe mais alta, não é mesmo? Não, ela está migrando justamente para essa classe média, ou seja, essa classe média que está, de certa maneira, sendo engrossada por aquelas populações que estão recebendo acima de 3 salários mínimos. Por exemplo, antigos cortadores de cana, que trabalhavam na lavoura em Pernambuco, em Alagoas, por exemplo, em razão da instalação da indústria de construção naval aqui, do estaleiro em Pernambuco, estão recebendo mais de 3 salários mínimos hoje. Antigos cortadores de cana, que recebia pouco mais de um salário mínimo. Então, isso melhorou o padrão de vida das pessoas. E o ano de 2010 está quase chegando ao fim. Falta pouco menos de 4 meses. E é justamente nesse período que a economia alagoana apresenta o melhor desempenho. Isso se deve à combinação de inúmeros fatores, como o aquecimento do turismo, o início da moagem da safra de cana-de-açúcar, crescimento das vendas do comércio. É uma época em que segmentos importantes passam a trabalhar num ritmo muito mais forte. Fábio, esse ciclo se repete todo ano. Agora, tem uma peculiaridade agora em 2010, esse momento que a gente está vivendo? Verdade. Infelizmente, Maria, a economia alagoana parece que funciona dinamicamente durante só 6 meses do ano. Os outros 6 meses, até mesmo pelos dados da CAGED, o índice de emprego é muito baixo, nós temos um estoque de desemprego muito alto, em torno de mais ou menos de 35 mil, o nosso saldo negativo de emprego, nos primeiros 6 meses do ano, e nos últimos 6 meses do ano, e agora que a gente está entrando no último quadrimestre, a tendência é justamente aumentar o nível de geração de emprego, porque é um estado que necessariamente precisa muito do setor turístico, do comércio e também da lavoura canavieira, que começa o período de safra, de corte da lavoura, Agora, isso vai se manter, então, esse mercado começa a se aquecer justamente agora em setembro e vai até dezembro? Até dezembro, em alguns setores, principalmente o comércio, principalmente. Agora, o corte da cana, o emprego na lavoura canavieira e principalmente em relação à questão do emprego no setor turístico, ele vai até março, por aí um pouquinho mais, estende um pouco mais.
E, Fábio, quais são os maiores beneficiados, né, com esse ciclo, essa dinamicidade da economia? Como a gente falou, é o setor turístico e o setor do comércio. As cadeias econômicas do setor canavieiro, elas são, digamos assim, um pouco mais restritas. Poucas atividades, elas têm um impacto econômico muito forte, principalmente em alguns municípios, onde alguns engenhos e usinas, elas têm uma atividade maior. Mas, no todo, principalmente o setor turístico e o setor do comércio é que tem um impacto maior sobre a economia alagoana. A gente vê aqui no caso também das exportações, né, o crescimento justamente por conta da produção da cana-de-açúcar, né? Também não só da aumenta. produção da cana-de-açúcar, mas principalmente porque o preço do açúcar está muito alto, o que incentiva ainda mais que a produção ela bata recorde esse ano. Então, se a oferta está crescendo por causa justamente do preço que está convidativo no mercado internacional, a tendência é se empregar mais e se estender um pouco até mesmo, né, o período de safra, né, da cana-de-açúcar. Bom, você falou aí do setor de serviços e comércio, então é o momento dos empresários agora aproveitar para renovar os estoques e apostar. Dá para colocar então fé e esperança aí nas vendas deste ano, que vai ter um bom desempenho? Felizmente, o ano de 2010 vai ser muito melhor do que o ano de 2009. O ano de 2009, todas as curvas de consumo, da atividade industrial, elas caíram no Brasil por causa justamente do impacto da crise internacional. Agora, como 2010 me parece que não tem nada no âmbito externo nem no âmbito interno, do ponto de vista econômico, que atrapalhe o ritmo da economia, me parece que vai ser um dos finais de ano mais promissores da economia brasileira nos últimos 15 anos. E no próximo bloco a gente fala sobre as oportunidades de emprego que se abrem com a chegada do fim do ano. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!